está escrito o seguinte: caminhar com as próprias luzes é condição insofismável e intransferível das leis que regem o progresso material e supervisionam a evolução espiritual. Não consta nos estatutos das leis que regem o processo encarnatório que seja procedente andar às escuras, ou seja, ignorar o caminho percorrido ou a percorrer. Portanto, é fundamental que cada ser gerencie as potências que lhe são inerentes, com as quais a elaboração do presente, a reconstrução do passado e a edificação do futuro tornar-se-ão perfeitamente realizáveis. Do livro Conviver e Melhorar, do espírito Batuíra, é a seguinte citação: necessária e valiosa é a comida e a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Pode parecer que as necessidades essenciais e imediatas residam no corpo denso, mas, na realidade, se encontram no íntimo das criaturas. Toda congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes em potencial. Tomemos cuidado de não manter nossos assistidos tão dependentes e retrógrados quanto no primeiro dia em que puseram os pés no grupo de auxílio. Sem estudar, sem progredir, sem alargar a visão diante da vida e da sociedade. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder encerrar mais um evento, mais uma etapa de estudos, de esclarecimentos, para a iluminação e expansão da nossa consciência. Aos internautas, aos netespectadores, o nosso imenso carinho, a nossa imensa gratidão. Se inscrevam em nossos canais, tanto das obras sociais Francisco de Assis, quanto o Despertar da Consciência, e curtam os vídeos, compartilhem, comentem, e nos comentários justifique o porquê disse que gostou ou não gostou. Se não gostou, diga porquê, para que a gente possa melhorar. Se gostou, nos estimule a avançar também um tanto mais. E se gostaram, compartilhem com alguém, peça que mais alguém se inscreva para a mensagem chegar cada vez mais longe. Vamos fazer outra retrospectiva. E vocês podem perceber que a cada retrospectiva nós acrescentamos mais um ponto no conto. Os livros são assim. Tem pessoas que só percebem as repetições, não percebem que cada repetição ela muda a angulação e acrescenta a orientação. E é uma didática. E essa didática aprendi com Pietro Baldi em A Grande Síntese. Ele faz um percurso, como eu disse, à tarde, e quando chega no final, começa outro percurso dizendo quase a mesma coisa, acrescentando gradativamente mais conhecimento, para que a gente possa ir assimilando pequenas porções e expandindo o nosso entendimento.
Então, quando falamos dos potenciais da alma, vamos falar também dos potenciais do espírito, como ser imortal, como síntese de todas as nossas vivências. E, curiosamente, encontramos com Emmanuel, e está em nosso segundo livro, quem constrói a nossa superconsciência é a mente, o nosso cérebro espiritual. Quem constrói a mente, segundo Leon Denis, é o perispírito, na linha ascensional. Quem constrói o perispírito é o corpo, no seu processo ascensional. Quem constrói o corpo humano são os elementos do pré-humano diretamente. Quem forma a consciência pré-humana são os animais. Quem edifica a consciência animal são os vegetais. Quem forma a base de coesão e de eclosão da vida vegetal são os minerais, e assim até remontar à origem da vida. E vindo agora ao contrário, a mente é uma emanação da consciência, Joana de Ângeles. O perispírito é uma edificação da mente, Emmanuel. O corpo físico é uma materialização do perispírito, André Luiz. Então, mostrei o processo de evolução ascendente depois da encarnação, porque quando vamos encarnar, separamos um quanto de potenciais que sintetizam na mente, que é uma emanação da consciência. E na mente, segundo Emmanuel, estão os departamentos da inteligência, da imaginação, da memória e do desejo. E segundo Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Interessante que enriquece a mente é a inteligência, e com as informações maior poder imaginativo. Com maior poder imaginativo eu consulto as minhas memórias e aciono os meus desejos para a edificação da pauta. E se acalma o coração, nesse sentido, ela está dizendo que acalma o inconsciente, onde estão as emoções e os sentimentos primários. Acalma-os. E se estimula o progresso, segundo Emmanuel, há no fundo de cada mente uma vasta rede de progressos e de sublimações. Se a mente é a emanação, o fundo da mente é a própria consciência. Então existe na consciência uma vasta rede de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. Então, se eu crio as condições no campo da inteligência, que é fracionado em 3 dimensões, a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual. Com a inteligência intelectiva, eu crio as possibilidades. Com a inteligência emotiva, eu exercito a afetividade nos relacionamentos determinados pela inteligência. E com a consciência espiritual, eu exercito a ética nesses relacionamentos. Ou fazei a outrem o que gostaria que me fosse feito, por exemplo. Feito isso, é simples imaginar que o espírito, na sua essência, se nutre de virtudes gestadas na mente, gerenciando o perispírito e promovendo o corpo físico. Porque se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, começa desde os campos mais densos da matéria até o ápice da
vitalidade e, ao atravessar a fronteira do sistema nervoso, após perpassar por todos os sistemas, antes do sistema nervoso passou pelo sistema endócrino ou endocrínico, antes desse pelo sistema linfático, antes do sistema linfático pelo sistema sanguíneo, antes do sistema sanguíneo pelo sistema respiratório, antes do respiratório pelo digestório, até culminar no sistema ósseo, que é a base estrutural de todo o corpo. Então vocês percebem que tudo cresce, tudo evolui. E estas consciências ínfimas ou miniaturizadas não pensam que elas passam de relance pelo sistema digestório. Elas aprendem cada elemento, em cada situação, dos mais ínfimos mecanismos, desde o reto até a estrutura bucal. E quando chega no ápice do sistema digestivo, que canaliza o máximo na alimentação, 5% depois que se engole. Se mastigou bem, a essência extraída pela mastigação está nas mais de 35 milhões de pequenas glândulas na estrutura da boca. Se pulou esse estágio, o estômago não tem dente. Ele não foi feito para isso. E ele pode até se machucar porque ele trabalha em movimentos constantes. E se tiver algo meio grosseiro, machuca-se as suas paredes, vai criando o que chamamos de gastrite, úlceras, até coisas mais graves, começando pela queimação. O refluxo também é um dos processos. Consciente desta responsabilidade na mastigação, bebendo os sólidos e mastigando os líquidos, eu percebo com clareza que no processo de mentalização eu crio as leis, os hormônios. Esta aguinha que nós criamos, chamada saliva, como eu disse, criada pelas glândulas salivares, é o que nós estávamos pensando, o que nós estávamos sentindo. Vou dar um exemplo. Feche os olhos, por favor. E imagine que eu não estou aqui, eu estou chegando lá no portão. E como vocês perispiritualmente enxergam por todas as partículas, mesmo de costa, vai me enxergar que eu estou vindo com limão, uma belezura de limão, e com uma faquinha ou um canivete eu estou cascando o limão. E vocês já percebem a minha intenção, que eu vou chupar esse limão. E vou aproximando de vocês e corto o limão e levo o limão à boca e começo a chupar sem fazer caretas, como fez uma jovem numa sala de aula em São José do Rio Preto, e eu palestrando e ela chupando o limão na minha frente. O que sentiram? Salivou? Tem algum? Ele sentiu até o sabor do limão, porque o sabor depende da educação do paladar. Allan Kardec, como professor de medicina, como médico, porque ele foi médico e clinicou por algum tempo, e eu não vou discutir com José Herculano Pires, que segundo Emmanuel foi a melhor régua que mediu Kardec. E eu não vou discutir porque ele participou da codificação. Ele esteve lá. O Dr. Charles Richer nunca dirigia-se a Kardec sem chamá-lo por doutor em medicina. Nós podemos até duvidar que ele clinicou por algum tempo, mas quando lemos em A Gênese, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. Só fala isso quem fez. E ele não estudou só a ciência médica que nós conhecemos.
na alopatia. Ele estudou homeopatia. Ele foi um dos primeiros físicos quânticos, porque o primeiro mesmo foi Jesus, no meio espírita, dando origem aos infinitamente pequenos. De modo que, se estudarmos esse professor, veremos que ele começou estudando astronomia. Ele desejou entender os astros. E mais tarde, ele desejou estudar a alma da astronomia, que chama-se astrologia, para entender a interferência desses astros em nossas vidas. E não ficando contente de observar astros como a lua, interferindo desde a menstruação na mulher até o corte de cabelo, para quem tem cabelo, mudando a estrutura nas plantações e etc, etc. E ele começou a estudar química e física para entender isso no mundo menor. E terminou estudando os átomos de tal ponto, percebendo que os fótons que se transformam no magnetismo ou canalizam o magnetismo em nosso favor. E estudou o magnetismo por mais de 35 anos. E terminou convencido que precisava estudar biologia. E não parou em biologia, estudou anatomia, fisiologia. E, como eu disse, foi professor dessas matérias. Ninguém questiona isso. Ele lecionou medicina. Tanto anatomia, fisiologia, biologia, química, física, astronomia, astrologia e várias outras ciências como a matemática e etc. Então, quando estudamos esse mestre, e quando ele narra que todo o energismo do corpo se renova em 20 dias, ou melhor, em 2 meses, 20 dias foi Camille Flammarion, em alguns dias, que é mais ou menos 20 dias, ele não fez isso a esmo. Ele sabia do dinamismo dos átomos, o tempo de duração. Tem átomos que duram 2 milésimos de milímetro do nascimento à morte. Imagine a programação. Mas dá para imaginar, porque Ramatiz narra em O Sublime Peregrino que a encarnação de Jesus foi programada há trilhões de anos. E gastou 1000 anos só para reconstruir seus corpos perispirituais e biológicos, porque o perispírito são vários corpos. E com a mesma roupagem, em pé de igualdade, falar conosco, sem se sentir superior e sem nos apequenar, sem nos humilhar. E num dado momento ele disse-nos: eu sou o pão da vida. Para mim, ele é o amor personificado. Coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. Alguém afirma isso. O corpo é o planeta. Nós não comemos feijão? Está no corpo do Cristo. Não comemos arroz? Para Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, existem em nossas artérias peixes de água salgada e em nossas veias peixes de água doce. Claro que vocês sabem que nas artérias o sangue é salgado e nas veias ele é doce. Ou não sabem? O sangue rico em nutrientes e de oxigênio, ele é salgado. Dispara do coração até os mais ínfimos capilares, que são 50 vezes mais finos do que um fio de cabelo, para quem tem cabelo para calcular. E no retorno, levou a encomenda enriquecida, agora no retorno, trazendo o carbono e outros elementos, aí o sangue é adocicado e chega ao coração,
direciona-se esse conteúdo via corrente sanguínea para os pulmões e lá entrega esses resíduos que nós expiramos, e a nossa expiração transforma-se em adubos para as plantas. Por isso que quem conversa com as suas orquídeas, como a nossa irmã Lúcia, que está morando lá próximo de Três Barras, no Paraná, e nós estivemos lá em fevereiro e retornaremos lá agora dia 6, iremos 6, mas o evento é 7 de dezembro o dia todo. E a orquídea que nós ensinamos ela a conversar com ela lá em Tucumã para florir e não parar mais de florir. E as orquídeas, quando florescem, tem umas que ficam 10 anos e não florescem, elas florescem 1 ou 2 vezes por ano. E as mesmas flores que ela floresceu para homenagear-nos estão lá até hoje. Vai saindo algumas e vai nascendo outras. Ela manda fotos periodicamente para nós. Se a gente consegue fazer isso com uma orquídea, que diferença tem uma orquídea do nosso corpo? É só o estágio evolutivo. No nosso primeiro livro, com Hermínio Correia de Miranda, há em a natureza uma linguagem não verbal. A linguagem do coração, a linguagem dos sentimentos, que qualquer estágio vibracional da consciência ou em qualquer estágio da vida, os seres entendem o que nós estamos falando. Por isso, as plantas pensam, sentem, raciocinam e se comunicam. Camille Flammarion. O que ele disse foi: pensam, sentem, raciocinam e falam, na dimensão delas. Se assim não fosse, como espíritos, Maria João de Deus, André Luiz e outros, Maria João de Deus em Cartas de uma Viva, porque de uma morta não é. Já falei com Chico Xavier e com ela, pode mudar o nome dessa obra. Seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais esses reinos, essas consciências embrionárias, saturam-se das forças astrais emanadas do pensamento desses seres. E segundo Kardec, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Eles encarnam no reino mineral e no reino vegetal. E nós não queremos retroagir. Não queremos ir lá dar a mão para eles. E André Luiz, em Os Mensageiros, tem espíritos preparando-os para encarnar no reino vegetal, como nós vemos com Kardec o espírito das flores, que orientavam as fadinhas. Vocês acreditam que elas existem? Eu sei. Eu vi. Elas transportando o meu lindo corpinho e ele todo cheio de fadinhas, gerenciando moléculas, células. Eu falei, mas eu quero vê-los. Nunca mais esqueço aquela imagem, aquelas criaturinhas carregando o meu corpo para sará-lo, para cuidá-lo. E o tanto de gentinha que estava aqui dentro, umas sendo substituídas. Você está com dificuldade de compreensão, então vamos substituir para aquele seu irmão ali. Você não vai ser prejudicada, você vai refazer o caminho, vai ser útil. Depois você volta mais tarde. Então ninguém está sendo expulso, está sendo remanejados para que todos aprendam tudo. E tudo isso é o amor, são expressões do amor. Então, se a consciência no espírito se nutre de virtudes, a mente se nutre de conhecimentos, de pensamentos enobrecedores, de sentimentos que qualificam os pensamentos, de ideias melhor qualificadas e de planos que vamos fazendo para que tudo isso se promova. E quando assim agimos, interagimos com o perispírito,
com a nossa própria essência consciencial, com o universo inconsciente e subconsciente, com o corpo biológico e com o entorno. E de acordo com a nossa frequência, quando vamos fazer um processo na apometria, é mais ou menos assim que funciona. Eu olho para o Melquiades, parece doentinho o corpo dele. Aí eu desdobro o corpo em sistemas, e cada sistema é um ser com o qual eu converso, porque Mesmer fazia isso. Mesmer desdobrava a consciência de um órgão enfermo, afastando a alma do corpo, mostrando para ele que ele não conseguia conduzir o corpo, porque ele queria assumir o comando, por isso que estava enfermo, e o corpo entrava em convulsão. Já que você quer comandar, comanda, a alma está fora. Não consegue? Então deixa eu te orientar qual é a sua função real. E quando orientava, curava o corpo. Mesmer. No início fez até uma geringonça lá que é até engraçado, parece uma tina, vocês já viram? Aí tem uma barra de cobre dentro da água, que deve ter alguma solução, com duas hastes. Uma colocava-se em cima do órgão e outra na outra mão, como se fosse uma polaridade. E andando em círculo, e de repente a pessoa saía do corpo e apenas o órgão tentava manifestar. Ele colocava ali em cima de uns cochoados para não se debater e machucar, e depois ele aperfeiçoou a técnica. Ele entrava todo paramentado, parecendo mais um sacerdote egípcio, com a bengalinha, tocava com a bengalinha no órgão, a alma saía do corpo e o corpo começava a entrar em convulsão. E ele fazia o mesmo processo. Aí eu percebo que o Melquiades não está com problema no sistema respiratório. Só tem uma rebelião nos seus pulmões. Tem um motim de gente falando que não vai trabalhar mais para ele. Que eles estão sendo maltratados por algum motivo. Aí você coloca uma lupa e vai naqueles tecidos do órgão. Fala, nós estamos nos esforçando, mas está vendo aquele grupinho de célula pequenino ali? Elas que começaram essa encrenca. Aí você vai lá no grupinho de células, ela fala, foi só aquela ali, ó, que começou tudo, nós fomos na dela. Aí você pega aquela e fala, não, foi aquela estrutura molecular ali que desorganizou-me, por isso eu fiquei meio fora do prumo. Aí você vai lá na molécula, não somos nós. Está vendo aquela turminha, aquele átomo X e Y? Foram eles. Aí você chega nos átomos, não. Está vendo esses serizinhos que estão caminhando aqui dentro de nós? Esses parasitas foram criados pelo nosso condutor. Foi ele que nos adoeceram e nós ficamos descontroladinhos na estrutura molecular da célula, adoecemos essa célula, que doentinha adoeceu o tecido, que adoecido o órgão ficou e desequilibrou o sistema, que desequilibra o corpo inteiro, porque todos os seres são independentes, interdependentes. E imagine agora o universo perispiritual, que é muito mais complexo. Desdobrar, como Kardec o fez, afastando a alma do corpo, percebe que o corpo mais simples, que nós chamamos de modelo organizador biológico, ficou cuidando do corpo. Porque se ele sair do corpo, o corpo desintegra a partir, no máximo, de 72 horas. Ele começa a desmanchar todinho. E os demais, que no caso ali foram 8 corpos, no segundo livro nós estamos falando de 11 corpos, 8 corpos, fora o físico, e o duplo etérico, deu 10, nós já estamos falando de 11, e cada um daqueles corpos era uma entidade. E o espírito Lancelin também o fez quando encarnado. Ele se viu fora do corpo e era 9, ele mais 8. Como seria isso numa reunião mediúnica? E foi todo mundo. Foi toda a trupe.
Uns psicografou, outros foi para a psicofonia, psicometria, ou pictografia, melhor dizendo. Cada um simultaneamente. Um só Espírito. E se vocês começarem a olhar para os corpos perispirituais, percebem que só o centro coronário tem 972 pétalas. 972 virtudes, como eu disse, entidades com as quais eu posso conversar. No corpo mental ou no centro frontal, existem ainda 96 entidades responsáveis pela inteligência, o poder imaginativo, pela memória, pelos desejos, com os quais eu posso conversar. E no centro laríngeo, 16 pétalas ou entidades responsáveis por conduzir não só o mecanismo da fala, o sistema respiratório, além da psicofonia, ajuda-se também na audiência, a visão física gerenciada pelo centro frontal, graças à pituitária e à hipófise. Pituitária, os olhos físicos, hipófise, os olhos espirituais. A vidência, o centro cardíaco com 12 pétalas, curiosamente ligada às 12 pétalas centrais do centro coronário, 960 na periferia e 12 centrais, que nós chamamos de os ministros diretores, e os 960 os agentes construtores. As 12 estão a serviço direto da consciência, o Deus em nós. As 960 a serviço do Cristo, elas criam o Cristo e por meio dele se expressa. Como a mente cria o perispírito e por meio dele se expressa, conforme Kardec. Então, a síntese de 960 virtudes, cada uma com uma cota fracionada, forma um ser para representá-las entre as 12 pétalas e as 96 do centro frontal. E o centro gástrico, com 10 pétalas, responsáveis pela absorção ou excreção dos alimentos mais densos. O esplênico, com 6, responsáveis pela canalização da energia vital e, juntamente com o baço, a distribuição do volume sanguíneo, a morte e reintegração de todos os elementos do sistema imunológico, de todos que foram mortos ou fagocitados por esse sistema. E essas células vivem de 6 a 8 dias no máximo, e elas morrem no baço, onde elas são dissociadas em moléculas, em átomos ou subdivisões, depois rearranjadas e reintegradas como nutrientes na corrente sanguínea. Mas não eram células, agora são nutrientes para outras? São canibais? É assim que acontece por lá. Porque dissociou a consciência em moléculas, em átomos. Quando nós mastigamos quase nada, estamos comendo tecidos de uma maçã, de uma laranja, mas se eu mastigo ao extremo, eu dissociei em moléculas, e a hora que perde-se o sabor, já não são mais moléculas, são átomos. Porque os sabores, os odores, as cores são feitos de moléculas, conforme a questão 32 do Livro dos Espíritos. E o centro genésico com 4 pétalas, que na realidade é a conexão com os 4 éteres. O químico, o vital, o luminoso e o refletor, conforme falamos. E a conexão desse com o centro Kundalini, que tem 3 pétalas somente. O que nós chamamos de ectomineroplasma, os elementos que gestam e gerenciam o reino mineral.
Ectofitoplasma, os elementos que gestam e gerenciam o reino vegetal. Se preferirem, os elementais. E os que gestam e gerenciam o reino animal, chamado de ectozooplasma. A soma dos três, o fogo serpentino, a energia Kundalini que vai transformar-se em alimentos na força sexual, nos elementos que nutrem os sentidos e edificam a consciência instintiva que vai compor a subconsciência. E quando falamos que a alma em si só se nutre de amor, André Luiz, a obra é nosso lar. O alimento do universo é o amor. A alma em si só se nutre de amor. Está lá na obra Nosso Lar com André Luiz. E quando falamos que o amor é a alma da vida, é Joana de Ângeles. Porque no início, o amor é a reunificação das mônadas que se unem para formar o éter, o fluido cósmico, a matéria mental, a bioenergia, os elementos infratômicos, subatômicos, intratômicos, atômicos, etc. Tudo é feito de amor. O amor gera a vida, ele nutre, organiza e mantém a vida. Vocês teriam coragem de comer um pedacinho de tijolo, de telha, um torrãozinho de terra? Eu já comi. A anemia era tão profunda que o meu corpo pedia o ferro que estava escondido nesses elementos. Às vezes a gente tinha que ter um cuidado para comer um caco de telha que pode quebrar o dentinho. Mas quando a gente é mais criança, a gente faz umas proezas com os dentes. Mas vocês comem com facilidade a cenoura que foi nutrida pela terra, ancorada pela água, sustentada pelo ar e ainda iluminada pela luz. Não comeria? Porque o reino vegetal transforma luz em alguma coisa. São os doutores em biologia que falam isso. E essa luz é uma das expressões do amor. Sem a luz do sol haveria vida na Terra? Se o sol parar por 1 hora, e a Terra também, naquele flerte, e um ficar encantado com o outro, esquecer das suas funções, o que aconteceria com a Terra? Um lado torraria e o outro congelaria. Morreria todo mundo. Ficariam aquelas bactérias que vivem a 3.000 metros de fundura lá no Ártico, na Antártida. Uma sonda, 3 quilômetros, 3.000 metros de fundura, e tem bactérias lá numa boa, vivendo naqueles abismos. Já fomos bactérias, não fomos? E às vezes a 800 graus, outras vivendo. E eu fico imaginando, será que o sol é quente mesmo? Ou ele é gelado? Quente é que não é, porque a 12.000 metros de altura, o avião começa a gelar os vidros por fora e, dependendo, ele pode congelar e cair, como aquela mentira que pregaram nos caboclos aqui no Paraná outro dia, porque estava um grupo de médicos que descobriu antes da falsa outra pandemia que eles iriam criar. Eles foram para desmascarar, tiraram a vida de quase todos, mas 3 não foi permitido. Ficou 3 para contar a história. Não foi permitido pela força suprema. Um perdeu a hora, outro chegou lá, não foi possível embarcar, e etc. Como lá nas Torres Gêmeas, alguém abaixou para amarrar o cadarço. Quando levantou, o gigante estava caindo. Outro relógio não despertou aquele dia, estava de férias. Então, vários, não esteve, vários que lá estavam,
foram para encorajar os que lá estavam e precisavam passar pela prova, para não fugir mais uma vez da responsabilidade. Como fez Pedro? Não negou Jesus 3 vezes? Mas antes não disse 3 vezes que amava Jesus? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Como se já tivesse meio injuriado. Sim, Senhor. E na hora do vamos ver, você conhece aquele moço? Nunca vi. Nem de longe. 3 vezes o contrário. E imagine se ele não tivesse negado e os outros nem negaram, fugiram todos. Ficaria alguém para contar a história? Eles sabiam que eles precisavam fazer isso, ele sabia quem ele escolheu. Mas eles tomaram consciência porque o mestre não morreu, ele morreu e voltou. Então eu não morro também, mas na hora de o leão comê-lo, ele estava fugindo de novo e falou que era pouco aquela situação. Pedro está fugindo de novo? Não, eu prefiro ser crucificado de cabeça para baixo. Porque na fuga ele iria ser crucificado igual a Jesus. Ele teria que ter sido comido pelos leões. Ele falou, não mereço. Mas foi. Todos eles foram mortos. Menos João, que morreu de velho. E graças a isso aprendeu, por morrer de velho, aprendeu a falar com os ventos, com o fogo, com os peixes, falando do Evangelho. E disse-nos, pregue pelos 4 cantos do mundo o Evangelho, se necessário, com palavras. E depois encarna como Francisco, ou Francesco. Mas já não chegou a esse estágio de consciência? Se é reencarnação, como encarna em alguém que vai para a prostituição, que faz chacota com mendigo em praça pública, beberrão, foi para a guerra. Como é isso se é o João que encarnou, que reencarnou? Ele não voltaria um pouquinho? Não tem crianças chegando aí? Tem 2 crianças, uma mais ou menos de 5 aninhos, eu que estou calculando, e a outra tem de 2 para 3, a menina, 2 irmãozinhos. E pelo que se entende do diálogo, eles perdeu a mãezinha fisicamente. E o pai pergunta, como que a gente faz para assistir a mamãe? Ah, a alma velha da mamãe? A gente mentaliza ela indo para o hospital. Como que ela volta? Aí nós vamos criar um novo corpo e volta uma nova alma. A alma velha fica lá. Como é isso? E a menina ajuda ele a explicar que é uma fração da alma velha que volta como alma nova. 2 crianças. E não sei se são espíritas, pelo jeito não são. São espíritos conscientes. Então, da mesma forma que nascemos por necessidade, com um potencial fantástico, como o pequeno Kim, um chinês, que está no livro dos recordes, e lá não entra falcatrua. Com 2 meses, a mãe insiste, conversando com o garoto, e mãe não insiste para o filho falar. Tem uns que falam até no ventre, né? Para ver se a mãe sossega. Ele olha para a mãe, pois é, mamãe, eu sei falar. Com 2 meses. E ela desmaiou, caiu durinha. E quando o pai chega, a mãe conta o ocorrido, o nosso menino está falando. Pois é, meu filho, nós precisamos levar a mamãe no médico. Porque onde já se viu, ela falou que você conversou com ela. Pois é, papai. E aí foi a vez dele cair durinho, né?
Com 4 meses, ele lembrou que sabia escrever e escreveu um poema. Com 9 meses, ele editou o primeiro livro de poemas. Com 6 meses, ele disse que sabia andar. Me põe no chão que eu sei andar. Mas não está pronto ainda a máquina. Me põe no chão que eu sei andar e saiu andando. Com 6 anos, ele entrou na universidade com 2 carrinhos de livros que ele tinha estudado sozinho, sem nunca ninguém ensinar. E foi sabatinado pelos doutores e reitores e foi admitido. E hoje, com mais ou menos 50 anos de idade, pelo cálculo que a gente faz, ele tem mais de 15 títulos. Coisas simples. Física nuclear, biologia molecular, coisas simples. Como? Ele já veio com a bagagem programada para assombrar, como estão vendo N crianças. Se ele trouxe, nós também temos isso. Se eu tenho um nobre propósito, e eu posso, numa reunião mediúnica, manifestar esses talentos em auxílio de muitos, do meu próprio conteúdo que vai eclodir para ser tratado, dos meus núcleos neuróticos de traumas e conflitos. E quando eclodem, segundo Miramês, vamos imaginar que eu gravei um trauma quando nós fizemos aquela proeza. Você lembra quando nós fizemos aquela proeza? Você não era cantor na época, não. E aí, quando vem à tona, vem o que é meu, o que é teu e todos que estão ligados a nós, vem tudo para a reconciliação. E às vezes a proeza que eu e ele fizemos foi chegar numa aldeia na época de Gengis Khan. Quem fizesse um monte maior de pessoas mortas era considerado e premiado como o maior guerreiro. Não importava se fossem gestantes, velhas, mulheres, grávidas ou não, quem matasse mais gente. Imagina isso? Agora, quando eu acordo para transformar, vem a aldeia inteira, para que eu faça a reconciliação e ressarça esses seres do prejuízo que eu dei a eles por esse processo. Então, a alma em si só se nutre de amor. Como que eu vou conversar com isso se não for como Joana de Anjos nos ensina? Converse terna e amorosamente com as imperfeições morais, que são essas personagens. Convide-as a mudar o curso. Imagine o que significa a ternura. Todos vocês gostam de crianças? Porque todos já foram crianças. Sentem algum carinho quando pegam um bebê no colo? Aquele cuidado de pegá-lo sem apertar demais, etc. A isso se chama ternura. Então, conversa terna e amorosamente. E amor você já sabe o que é. Envolva essas imperfeições morais em vibrações de amor, que pode ser algo para nutrir esses vícios, para transformá-los em virtudes. Elementos virtuosos de nossa compaixão, de nossa paciência, de nosso universo da misericórdia. Nós vamos encarnar parte desse amor tornado virtudes nestas estruturas viciosas ou em conflito ou núcleos neuróticos, como são mensurados pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e outros terapeutas. Se um deles pode ser o desespero, eu vou envolvê-lo em vibrações de esperança, que é a doce presença do amor, segundo Joana de Ângeles. E convidá-lo a ser esperança. Porque desespero ele já sabe ser. Se for o ciúme, a autoconfiança.
Porque quem tem ciúme não confia em si mesmo. Porque não somos donos de ninguém, ou somos? Onde você esteve, Clauciano? Você sumiu, a gente estava por aí. Eu vou responder pelos atos dela? Não vou. Na hora do vamos ver, ela responde pelos dela, porque isso está em Ezequiel, quase 4.000 anos na Bíblia. Pelo menos nos pergaminhos, depois foi transformada em livro mais ou menos 1.500 anos atrás. Chega-se numa aldeia onde estavam brigando. Aí Ezequiel chega para lá. Ah, é? Quer dizer que o pai chupa a uva e o dente do filho é que nasce estragado? E termina dizendo, ninguém é responsável pelos erros de ninguém. Cada um responde pelos seus atos. Mas Jesus disse que nós vamos responder até a 3ª geração. Eu estou pai e concebi filhos. E de repente, eu vou antes do meu filho conceber os netos. Porque eu estou interessado em voltar como neto dele. Como neto de mim mesmo, melhor dizendo, como filho dele. E vocês sabem que isso é possível. Porque na obra Nabucodonosor, eu conheci a música com Cazuza. Não interessa o que ele não conseguiu fazer, eu enxergo o que de bom ele conseguiu fazer. E interpretar essa música foi uma coisa fantástica. Porque ele vai falando o que ele foi. E está falando do avô dele. Ele foi o advogado X, foi o advogado Agenor, foi o cavalo não sei das quantas, foi falando o que ele foi. E hoje sou eu. Agora eu acredito em reencarnação. Lá ele falou, acho que não foi em reencarnação que ele falou. Porque eu sou o meu avô. Alguém escreveu isso, tirou isso de algum lugar. E disse que nada se cria, tudo se copia. Já conversei com a causa das enfermidades, que são esses conflitos, esses traumas, esses desequilíbrios psíquicos e emocionais, que são morais e espirituais. E Joana de Ângeles segue. Converse com os órgãos com perturbação enfermiça, envolvendo-os nessas mesmas vibrações de amor, convidando-os a voltar à normalidade, porque parou a causa que os adoecia, então agora volte a ser saudáveis outra vez. Mas levando o quanto de amor para nutri-los, o quanto de amor para melhor orientá-los, para que eles possam seguir. E ela não parou aí. Converse com as células, mergulhe no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolva-as em vibrações de amor. E termina dizendo, converse também com a força mantenedora do corpo físico e do perispírito também. Quem são essas forças, senhora? Pergunto para Ramatiz. E perguntando, são os elementais, que compõem o nosso corpo físico e o nosso perispírito também. Então, quando sabemos fazer isso, e sabendo que o amor é o mais potente antídoto que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, então o amor é o evangelho na ação. E para o espírito caíno, o evangelho está no ar. Está nos peixes. Eu comi o evangelho no almoço. Comi o evangelho no queijo. E o evangelho na proteína animal também, porque ele está em tudo. Ele está nos peixes, ele está no ar, ele está na água, porque é uma força, uma vitalidade e vida. Amor, o evangelho na ação. E a alma em si só se nutre de amor. Então, se eu buscar a origem da vida, ela vai se nutrir desses elementos em vários estágios. Na origem da vida, as mônadas formam o amor como base estrutural, a matéria-prima do cosmos.
que viajam para o éter cósmico, o fluido cósmico, e os espíritos, na sua origem, começam como fluidos em Miramês. Quando eu estou arrebanhando uma porção de fluidos, eu estou arrebanhando uma porção de elementais ou de princípios inteligentes, para transformá-los em matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis. E eu vou criar com a matéria mental o quanto de amor que eu quero construir para nutrir, ou melhor, orientar os meus corpos. Vocês gostam de cenoura? E sabem que a reconstrução física de nossos olhos depende da vitamina A que está nesse universo. E nós tínhamos quase 5 graus de deficiência. Sem óculos eu não enxergaria vocês. Só um vulto. Não leria nada desses livros e nem do meu celular, com a tela miudinha, sem óculos. E o Luiz testou o meu óculos no carro. Tinha muito grau, Luiz? Já que eu tenho que usá-lo, eles não acreditam que curou os olhos, então para fazer pose. Estou de lente, está na carta, é obrigado a ter, não vou violar as leis. E o curioso é que as lentes tinham quase 5 graus, uma mais de 4, uma 3,95 parece. E eu conversei com o material da lente, eu falei, vocês que estão aí estão me ajudando como médiuns, por que vocês não pulam para cá? E quando foi fazer esse óculos 100 graus, a menina mediu, elas têm 1 grau e 80. Onde está o resto do povo? E eu tenho a receita para provar. Quando foi feito, onde foi feito e quantos graus tinha. E por que agora não tem? E elas veio. Os mesmos átomos que estão aqui estão aí. Se vocês estão servindo esse para-brisa aqui para facilitar, salta para cá, que eu não preciso ficar. Que às vezes pesa, às vezes afunda um pouquinho aqui, às vezes na orelha e começa a doer a cabeça. Incomodava. Então é possível, se eu sei que tudo que existe são expressões do amor. Mas eu quero que alguém me ame. Do contrário, não serei feliz. Onde está escrito isso? O único amor que me faz feliz é o amor que eu sinto por mim. E que eu sinto pelos outros, que ele multiplica em mim. Então é feliz quem ama, e quem ama, sara. Está no segundo livro, Joana de Ângeles. Quem ama, sem esperar amor, a cura acontece naturalmente. Quem é amado recebe apenas o alívio quando sente o gesto de carinho, de ternura, a declaração de amor. Quando eu oro, ainda Joana de Ângeles, eu recebo os benefícios. Na mesma lição, está na obra Garimpos de Amor, no capítulo Amor e Cura. Quando eu oro, eu recebo os benefícios. Quando alguém recebe a minha oração, só recebe estímulos. Eu oro por você, para de repente eu tive umas ideias meio coloridas aqui. Eu orei, mas só chegou em você como inspirações. Não chegou pronto o produto que você pediu. Tem alguém que fala, ore por mim, e fala o que quer resolver. Como um jovem senhor pediu a oração. Ele estava com quase 7 meses na cama sem andar. Problema na coluna. Foi feito a transfusão de almas. Ele andou, mas dizemos o que ele tinha que fazer por sua vez para conservar o benefício que recebeu. Ele não fez. E quando volta a doer, dói para danar. E coluna, vocês sabem que dói. E a minha, mesmo sendo lesada, nunca doeu. Agora, se der uma pancada na vertical, aí a alma sai do corpo. Por isso que eu ando com uma almofada de gel, fico flutuando. Porque ainda numa
das estruturas que nós chamamos daquelas cartilagens que formam aqueles amortecedores entre uma vértebra e outra, eu consegui construir 50%, não tinha nada. Estava osso com osso. Estamos indo. A reconstrução óssea já foi feita. Falta agora só alguns ajustes nos amortecedores. É a manutenção, mas está dando certo. Tem hora que eu esqueço. Fica tão bom que eu fui arriscar outro dia, pegar um saco de 25 quilos de terra vegetal do porta-mala do carro e você tem que curvar. E coluna não foi feito para curvar. Se quer fazer força, agacha com as pernas, pega e levanta com os músculos das pernas. E quer proteger a coluna, fortaleça os músculos das costas e do abdômen. E é fácil fazer isso. Vocês sabem fazer o abdômen sem fazer? Pega um colchonetezinho, põe no chão para não machucar os lindos pezinhos e nem os cotovelos, porque do contrário vai ficar com dor de cotovelo. Põe os cotovelos no chão, estica o braço para frente, ergue o corpo na ponta dos pés, retinho, como se fosse uma estátua, e fique o quanto você aguentar. Eu aguento um absurdo, 2 minutos. Trava tudo, o abdômen trava. É como se você tivesse feito, eu cheguei a fazer 600 abdominais. Eu queria perder a barriga, basta você parar de comer, tanto que você come. Órgão sem função, vem murcha. Fortalecendo o músculo da barriga, do abdômen, e o músculo das costas, que basta você deitar agora, deita no colchonete, traz a perna contra o peito, segura por baixo, aqui da panturrilha, na coxa mesmo, e tenta buscar o joelho como se fosse trazer na sua boca. Puxa o máximo. E a outra esticadinha. Aí solta aquela e faz o contrário. Vocês vão perceber o que está fazendo com os músculos das costas. Só com esses 2 exercícios você já ajuda. Quer ajudar um pouquinho mais? Antes de levantar, coloque as 2 mãos embaixo das nádegas. Se o colchão for mais durinho, pode ser na cama ainda. E anda de bicicleta. Simule andar de bicicleta para frente, depois o inverso. Quem tem dores nas juntas, nas pernas, saram, porque fortalece os tecidos. Tudo isso é amor. Tem uma intenção. Nós queremos nutrir o corpo, porque segundo Joana de Ângeles, e conforme colocamos também no segundo livro, não tem como dissociar o corpo do espírito, da consciência profunda. O espírito é a causa, o corpo é o efeito. O corpo, num processo encarnatório, o espírito pode fazer sozinho. Está no primeiro livro, com André Luiz. Euclides, vem aqui, porque senão eu faço mímica. Você não está lendo coisa nenhuma. Segura aí. André Luiz. Eu me perdi aqui, mas eu acho até o final aqui. Então, ele narra que quando a mente já domina a matéria de tal modo, o espírito gerencia a sua própria encarnação sem terceirizar a construção do seu corpo para outro. Ele constrói o próprio corpo, como faz muitos, como fizera Hermes Trismegistus. Emanou algo da sua essência como laboratório, a mente. Ela, expressando o energismo da sua consciência, ou canalizado pelo centro coronário, construiu o perispírito que materializou o corpo. Ele apareceu, deu a aula, falou o que foi possível e desapareceu. Ninguém sabe de sua mãe, de seu pai. Alguém cria umas datas, mas não existe em lugar nenhum na história registrado. E vários espíritos não manifestam no meio da rua, com um corpo como o nosso, nos dá um abraço, um conselho, como já aconteceu conosco.
e com vários amigos, aí você está no meio do quarteirão. Termina o abraço, a pessoa se vai, você vira para agradecer e cadê o povo? Não está mais ali. Então vamos bem devagarinho. Respira com suavidade, imaginando comer a cenoura. Se você cozinhá-la e jogar a água fora, perdeu 72% do seu energismo na água. Se cascou, perdeu 300% mais fibra na casca. Se jogou a rama fora, perdeu mais na rama do que a casca e o que está na água juntos. E se tirou e deixou mais de 1h30, não tem mais nada útil ao corpo naquela cenoura. A alma em si só se nutre de amor. E o amor é a alma da vida. Então imagine a consciência átomo. Ele se nutre da energia nêutron, que é o amor substância. E esta energia se transforma na sua consciência, que são os fótons, que é a alma do próprio átomo. Deu para perceber as duas lições. O átomo em si só se nutre de amor, que chega do mundo subatômico, e esse amor transforma-se na consciência do próprio átomo, que passa a ser a alma desse aglomerado de forças vivas. E quando pensamos, mesmo sem perceber, nós estamos criando átomos, criando moléculas, conforme Kardec nos ensina na obra A Gênese. Eu arrebanho a porção de fluidos com o meu pensar, condenso-os no meu perispírito, qualificando-o com as minhas virtudes, construo moléculas saudáveis com a ação de minha vontade, no meu pensamento, da mente. E agora tem moléculas saudáveis para ser transferidas para o corpo e ser substituídas às moléculas que estão enfermas nas entranhas dos tecidos ou das células. Inspirem e comece a pensar como Joana de Ângeles nos ensina. As ideias enobrecedoras, ideias nobres, de coisas nobres. Os planos de futuras ações benéficas. Planos são feitos de várias ideias. Ideias são feitas de vários pensamentos. Pensamentos são a transmutação da nossa essência instintiva até transformá-la em pensamentos. Ou a expressão de nossa consciência que vem como virtudes e só desce quem subiu e se personificam na mente como pensamento descendo para auxiliar. Ou a manifestação da consciência cósmica canalizada pelo centro coronário como hálito divino, quando chega na mente, chega como pensamentos que tiveram a sua origem e intenção como forças e estímulos. E assim, nesse processo de construção, reconstrução, cura e iluminação consciencial, na confecção dos alimentos feito à luz do amor, amando o que está fazendo e não fazendo somente o que ama, nós alteramos toda a estrutura do alimento, canalizamos uma quantidade infindável de alimentos mediante a conexão e o trato que eu estou fazendo com esses. E eu posso enriquecer os alimentos com alegria, com esperança, com a gratidão, como foi falado, em milhares de vezes. Transformar o alimento em medicamento para mim, para os meus. E como é dando que recebemos, primeiro se recebe, passa por nós e vai na direção da qual intencionamos doá-los. Por isso que o amor
faz bem para quem ama. Toda ação voltada para o bem, segundo Joana de Ângeles, Deus encoraja o praticante, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então imagine o lucro de quem cozinha por amor ao que está fazendo. Ou quem faz qualquer coisa consciente do que está fazendo, que no sentido profundo faz por si mesmo. E os outros que nos dão as oportunidades são os instrumentos para que eu possa iluminar e expandir a minha consciência. Inspirem, se acalmem. Imagine o centro coronário canalizando energia lá na consciência. Imagine o centro frontal dentro da sua frequência canalizando a matéria mental. Imagine o centro laríngeo canalizando outros desejos semelhantes. O cardíaco, outras emoções. O gástrico, outros instintos para auxiliar-nos nos automatismos. O esplênico, outras energias vitais. O genésico, outras energias criadoras. E o Kundalini, outras forças dimensionais da natureza para somar com a sua consciência germinal. Inspirem, se acalmem e imagine agora de baixo para cima o que é físico transformando em forças vitais, o que é vital transformando-se em instintos, o que são instintos em sensações, as sensações em emoções, as emoções em sentimentos e os sentimentos em pensamentos. Os pensamentos na inteligência intelectiva, depois a inteligência emotiva que acontece por sua transmutação. E por fim, constrói-se a inteligência espiritual, que é a virtude em si que vai nutrir o Cristo que há em nós. Ele também se nutre de amor. É o que fizera Jesus com a samaritana, que é a alma encarnada. O poço de Jacó é o seu coração. E o Cristo que se acerca é a consciência, o Espírito, e pede a ela das suas virtudes: me dê da tua água, do que você tem em seu coração. E percebe que a água dela não saciava a sede permanentemente. Eram virtudes em ascensão, mas muito primárias ainda. Mas se eu te der da minha água, ou a água que eu hei de lhe dar, você nunca mais terá sede. E será uma fonte permanente das energias da paz, do equilíbrio, da serenidade. Porque a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a oferta, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Abraços de luz e paz. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube,
por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.